Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre array, né? A gente conhece aí como array, e a gente também vai falar sobre list, mas vou deixar para o próximo vídeo a gente falar sobre list, porque é bastante assunto, tá, gente? Então vamos lá falar aí sobre array, ok? Então, no vídeo passado a gente falou sobre o for each, né? O for each é o que percorre aí por dentro de uma array, percorre dentro de uma listagem, né? E agora a gente vai falar aí sobre o que é array. Então, primeiramente a gente vai mostrar o problema aqui, e depois a gente vai mostrar o que é o array. Então, o problema aqui, né, é como você guardar vários dados, né? Então, o array ele serve para guardar esses dados, seja array, seja list, né? Ele guarda dados. Então, aqui imagine um sistema que você precisa armazenar esses dados, né? Você guardar esses dados, seja ali nome de usuário, produtos, pedidos, notas, mensagens, né? Imagine se você não tivesse array, você tinha que armazenar tudo dentro de uma variável só. E a gente sabe que dentro de uma variável a gente aguarda só apenas um valor, como a gente está mostrando aqui para vocês, ó. Somente um valor, né? A gente guarda. Então, imagina a gente ter que escrever, colocar uma lista de produtos, né? E declarar cada produto dentro de uma variável. Né? Assim, imagina encher nossa IDE ali, encher nossa memória, né? Não ia dar certo, ia dar muitos bugs, né? Então, o pessoal aí do C Sharp aí, né? E claro que outras linguagens de programação, né? Todas aí tem array e list, tá? Então, é aí que entra aí, né, a importância, né, de você utilizar array e list, né? Então, mostrando novamente, né, se você tem uma variável, você guarda apenas um valor. Agora, se você tem array, você tem um container que você pode estar guardando ali vários valores dentro desse container, né? Uma super mega caixa, e você guarda vários valores ali dentro, seja para array ou seja para list, tá? Então, o que é o array, né? Então, o array, ele é uma coleção de elementos, né? E temos que, quando representa o array, a gente tem que colocar o tipo dele, né? Então, seja como a gente declara para string, como a gente declara a variável do tipo string, variável do tipo inteiro, do tipo double, né? A gente sempre está adicionando o tipo daquela variável. Para o array, é a mesma coisa. A gente declara o tipo que é essa array, tá? E depois a gente adiciona o nome dela. Então, aqui no array, ela é uma coleção de elementos, vários tipos, depois para vocês. Ela tem um tamanho fixo, né? Ela é mais performática e muito usada em lógica de programação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, bem simples aqui, de array, que representa ali no C Sharp. Né? Então, a gente vai colocar a mão na massa e vai mostrar para vocês também. Então, ele representa dessa maneira aqui, ó. Você declara o tipo que é essa array, né? Lembrando de adicionar os colchetes, né? Aqui temos os colchetes. E a gente adiciona o nome dessa array, né? E depois a gente coloca os valores dessa maneira, abrindo uma chaves, né? Sempre lembrando de abrir as chaves, e adicionando ali do tipo da string, né? Lembrando que string é entre aspas, e você adiciona o nome, vírgula, você adiciona um outro nome, vírgula, e adiciona outro nome. E assim por diante. A array, ela é representada como se fosse uma tabela de Excel, né? Um banco de dados também, que já conhece, né? Então a gente tem um índice aqui, né? Ele sempre vai começar com 0. Aí o valor, né? Dessa maneira aqui. E se a gente quer mostrar, né, apenas um índice ANA ali, né? Então a gente vai console line, puxa o nome da array, né? Abre o colchete e coloca o índice ali, que é o índice 0, e a gente puxa o valor ANA, né? É dessa maneira que ocorre. E agora a gente tem um exemplo simples aqui, da array no dia a dia, né? Um exemplo do cotidiano. Imagina uma cartela de ovos, né? Então a gente pode ter ali o espaço limitado do ovo, e cada um tem um localzinho para adicionar cada ovos ali, né? Tem seu tamanho, tudo certo, tudo fixo ali para uma dúzia, né? Ou para 30 ovos ali naquela cartela ali, e cada um é fixo. Não tem como adicionar mais uma posição ali naquela cartela, e não tem nem como remover, né? Então ele é fixo, né? Então, é exatamente assim que funciona o array. Um outro exemplo também, a gente tem poltronas de cinema, poltronas de aviões, poltronas de ônibus, né? Tem aqueles valores já fixos dentro do avião, né? Ou dentro do cinema. Tem aqueles valores fixos. Não tem como a gente retirar, caso e a gente não tem como adicionar, né? Então, caso enche o cinema, né, não tem mais local para a pessoa vai ter que se retirar, porque a gente não tem como adicionar mais uma poltrona ali. É um tamanho fixo para cada capacidade ali dentro, né? Então, o array funciona exatamente dessa maneira. Então, as limitações, né, olha só. Se a gente já adicionou que é 3 números dentro desse array, só cabe 3 números. Nem menos que isso. A gente pode fazer menos, mas a capacidade máxima é 3, tá? Então, vamos agora aqui mostrar para vocês. Olá, pessoal. Então, a gente vai colocar aqui agora a mão na massa, né? E vamos fazer nosso primeiro array. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tem dois tipos de você representar o array. O primeiro array seria dessa maneira. Vou declarar aí uma string de nomes mesmo. E lembrando, a gente tem que ter nossos colchetes, certo? Para representar. Ó, aqui ele deu uma sugestão, né?
dessa maneira aqui. Vou até clicar aqui. Essa é uma das sugestões que dá para você representar, né? Você declarar aqui a sua array, do tipo nomes, fazer o new, ter string e adicionar o tamanho que você quer dessa string, né? Então aqui a gente tem o tamanho que são 3, né? E lembrando que os índices aqui é 0, 1 e 2, tá? Essa é uma das maneiras, né? E a outra maneira de você representar também é utilizar dessa maneira assim. Precisa estar repetindo o inteiro, não. Você só abre o chaves e adiciona os números assim, ó, dessa maneira assim. É assim que faz. E já ficou os valores ali. Se for string seria a mesma coisa, né? Só que você colocaria entre aspas, né? E aqui também mostra um exemplo como utilizar. Vou até utilizar a ideia dele. Então ele tem a capacidade de 1, 2, 3, 4, 5. Tem capacidade para guardar 5 números, né? E a gente já adicionou o valor aqui. Né? Então isso subentende que é esses valores aqui. Tá? Então aqui as listas de números, ele vai cada número, né? Ele vai imprimir no array de números, né? Que vai adicionar dentro de números e vai imprimir para nós cada um desses números que estão aqui. Então ele vai imprimir para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então é dessa maneira. Aqui é essa outra maneira que você adiciona 3, mas a que é mais utilizada é essa daqui. Tá bom? Então vamos seguir aqui agora adiante. Então aqui a gente está com o solid line, lista de nomes, né? Ele vai listar esses nomes aqui. E aqui eu atualizei, ó. Aqui para mostrar para vocês que tem como atualizar, tá? A gente não pode remover ou a gente não pode adicionar, né? Mas a gente pode atualizar os dados ali. Então, por exemplo, de Maria, né? Ele vai pegar do índice 0 aqui, né? Então esse daqui é o meu índice 0. Esse aqui é o meu índice 1. E esse aqui é o meu índice 2, né? E a capacidade dele é 3 para armazenar aqui dentro desse array, né? Então, se eu quero atualizar dados, né? Exemplo aqui, eu quero mudar o nome de João e quero adicionar aqui Maria. Atualizei esse dado ali, eu puxo o índice 0, é esse aqui, e eu coloco aqui o nome do novo valor. E aqui ele já vai mostrar para nós, essa listagem aqui, já com o novo valor de nomes aqui. Caso não tivesse atualizado esse valor, ele simplesmente imprimir ali Ctrl X. Antes aqui, ó. Deixa eu ver. Ele vai imprimir João, tá? Então ele não vai imprimir Maria. Então tem sempre antes. Então vamos dar um run aqui para vocês verem. Olha lá. Ele imprimiu como João nessa listagem aqui, ó. João, Pedro e Luísa, tá? E aqui a lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, né? No número a gente também, agora eu vou mostrar aqui para vocês atualizado agora esse novo valor. Então eu vou pegar Maria, vou dar um Ctrl X aqui e vou adicionar aqui em cima. E agora eu vou imprimir Maria. Agora ele vai aparecer Maria nessa listagem. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai atualizar. E agora lá, ó, ele mostrou, atualizou, né? Maria no lugar de João aqui, nesses dados aqui, tá? Agora aqui em números, né? Também a gente pode estar modificando, né? Vou colocar aqui como 30, né? Então ele vai também imprimir aqui também 50, né? Só ele tá errado. Dessa maneira. Então, só lembrando, né? Não é aqui que eu vou atualizar, né? Então, eu vou atualizar aqui, né? Eu vou puxar números, a variável números, aqui, subir. Então, eu coloco aqui números, né? Eu coloco o meu array e eu vejo qual índice que está o 30. Então, aqui é 0, 1, 2. Então, seria no índice 2. E eu vou atualizar esse dado, vou colocar aí um valor de 10, né? E eu também vou atualizar ali no índice 4 aqui também. Números. Eu vou modificar 4 e o valor vai ser, pode ser 20 também, valor 20. E agora eu vou imprimir agora esses números aqui. Lembrando que sempre tem que ser antes, tá? Depois, senão ele vai imprimir a listagem antiga. Então agora ele vai imprimir para nós só os valores atualizados. Ele imprimiu, né, os valores atualizados nos índices, ó. 0, 1, 2, que é no índice 2, 4, desculpa, 0, 1, 2, 3 e o 4 aqui, ó, do índice 20. Ele modificou. Legal, né? Legal aqui, Maria. Vamos lá de novo. Então a gente agora vai colocar a mão na massa aqui e vou mostrar para vocês como se declara array e a gente já vai adicionar dentro de uma função para você já estar praticando com função aí, para quando você chegar no teste de entrevista, você já entender assim essa prática que eu estou fazendo aqui, tá? E você já vai praticando, você já vai ficando craque nisso aí, porque é utilizado muito a função nos códigos, tá? Principalmente aí para facilitar a nossa vida, né? Porque a gente pode puxar vários ali e a gente não precisa estar repetindo isso, né? Código por código. Blocos de código seria, né? Então aqui a gente tem a nossa stat void main, onde executa o programa, certo? E aqui tem a função que a gente bolou aqui, que é exibir o nome do array. Tá? Exibir nomes das pessoas que a gente adicionou nesse valor aqui, dessa array que a gente fez aqui no nosso main, tá? Então o que vai ocorrer aqui?
Então aqui, né, a gente tem os parâmetros, nomes, né, que é onde a gente vai adicionar os valores quando a gente puxar aqui dentro, como vocês estão vendo aqui, né. Então esses valores a gente adiciona aqui dentro, né, Ana, Carlos e Maria. Caso fosse para produtos, né, só mudaria, adicionaria também aqui frutas, bananas, né, e eu utilizaria aqui a mesma função, tá? Seria nomes de frutas no caso, tá? Vou mostrar isso aí para vocês também. Então aqui, né, então a gente tem um if, né, a gente fez uma condição aqui. Se os nomes de Lang, né, cada valor desses nomes aqui, for menor ou igual a 3, né, for menor ou igual a 3, você entra dentro desse bloco aqui, tá? Como a gente sabe que são 3 valores aqui, então ele está valendo 3. Então, ele vai entrar nessa condição aqui. Entrando aqui, a gente vai no for, né? Então, aqui na linha 22, nós temos o for. Dentro do for, a gente tem os parâmetros, né? Onde a gente declara aqui o índice 0, né? E esse índice 0 ele tem que ser menor que o tamanho dos nossos valores do nosso array aqui. E a gente sabe que o tamanho desses arrays é 3, né? Então, na primeira rodada, ele vai valer como 1 e vai imprimir o primeiro nome, certo? Aí ele roda de novo, né? Agora ele vale 2, ele imprime o segundo nome. Agora ele vale 3, né? Ele imprime o terceiro nome, né? Ele vai mudando esse daqui, tá? Dinamicamente, é esse índice que vai mudando, tá? Aqui a gente sabe que é 3. Então, ele chegou aqui no 3, né? Ele para de rodar, né? E ele vai somando mais um aqui, tá? Lembrando. E ele vai imprimindo os nomes. Caso esses nomes sejam maior que 3, se eu colocar aqui Frank, Dani, né? Ele vai colocar essa mensagem. Opa, seu rating é maior do que 3, tá? É só então, vamos apertar agora o run aqui. Ele demora um pouquinho. E imprimiu para nós ali Ana, Carlos e Maria, né? Do jeito que a gente queria ali. Ó. Então a gente declarou esses nomes aqui, né? Lembrando que a gente abriu chaves, colocou entre string em cada um, né? E aqui dentro a gente colocou esses valores aqui dentro, né? E ele lá exibiu o nome da array, ele entra dentro da função e faz o processamento, né? Ele verifica se ele se ele é maior do que 3, né? Ele não é 3, ele é, né? Então ele é uma condição verdadeira. Ele entra dentro desse for, aí ele começa a imprimir cada um desses nomes aqui e mostrando o índice aqui até chegar no 3 aqui e fechar o programa. Tá? E aqui também ele vale 3, né? Então daí ele fecha o programa. Aí ele mostra os nomes aqui, Ana, Carlos e Maria. Agora vamos fazer para vocês verem, adicionando mais um nome aqui. Vamos colocar João, Pedro João e Dani. Dani, dessa maneira aqui. E agora a gente vai imprimir, vai dar um aqui, para ele mostrar essa mensagem para nós aqui, ó. Opa, seu rating é maior do que 3. Não, opa, seu rating é maior do que 3. Então esse é o array que eu queria mostrar para vocês, tá? Dá para fazer do tipo inteiro e a gente pode estar utilizando, ó, essa função. Vou fazer aqui agora de string de frutas para vocês verem. Aqui, ó, frutas. E eu vou abrir um bloco aqui e vou escrever aqui o nome maçã. Colocar aqui. Mas lembrando que a gente tem 3 valores, né? Banana. Se a gente colocar 4, acho que ele já não vai. Laranja, nessa época de inverno dá bastante laranja. Vamos colocar aqui na região do sul também da mimosa. Mimosa. Vamos colocar dessa maneira. Fechamos o bloco. E agora a gente vai usar nossa função exibir nome de array. E a gente abre o parâmetro e a gente coloca. Lembrando que sempre coloca com S, tá, pessoal? Frutas. Plural. E fecha aqui. E agora a gente imprime. Só fechar aqui novamente e vai imprimir. Ah, exatamente. Muito bem. Todas estão maior do que 3. Isso aqui serve a condição, né? Quando a gente faz algum. Já deixa programado, né? Para mostrar erros. Então, eu vou começar 3. E aqui. Isso aqui serve as condições, gente, para mostrar os erros aí. Pode ocorrer. Então, vamos imprimir agora. Ó. Ele imprimiu, né? Ele vai mostrar de cada um, né? Maçã, banana, laranja, né? 3 itens ali. Eu poderia colocar um console log aqui só para não ficar tudo junto. Console.writeline. E aqui a gente pode adicionar produtos. Lista de produtos. Array de produtos. E frutas. Somente para ele não ficar ali tudo junto. Ó, a gente imprime novamente. E dá um aqui. Ó, array de frutos. Maçã, banana e laranja. Primeiro pra...
Então, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Achei super interessante aí. Tá falando aí sobre o array, né? Lembrando que o array, ele é um tamanho fixo, né? Ele não... Lembrando aí das poltronas de cinema, aviões, aquelas cartelas de ovos também, né? Que tem as dúzias de ovos também, tem os tamanhos certos. Que é onde que a gente não pode adicionar valores, são tamanhos fixos, e a gente não pode adicionar valores. E lembrando que ele também apresenta ali como uma tabela de Excel, tá? Então eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir esse vídeo, tá? Agradeço muito. Deixa o seu feedback aí, caso precisa fazer algumas melhorias. E também, se você gostou, dá um joinha aí, a gente vai continuar aí mostrando nossos trabalhos, tá? E eu agradeço. Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês, tá? Bye, bye. Tchau.